Bom dia, nono ano. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Dando prosseguimento em nossa aula, nós estamos finalizando esse capítulo então que fala de Getúlio Vargas, tá? E aqui tem um título bacana para a gente trabalhar. Considerado pai dos pobres. E aí tem uma historiadora que registrou esse fato. A gente vai ver se realmente esse cara era o pai dos pobres ou foi um aproveitamento da situação que aconteceu. Desde o final do século XIX, o movimento operário lutou por melhores condições de vida e trabalho. Foi, entretanto, a partir dos anos de 1917 e 1920, sob a pressão, olha a palavra, pressão das grandes greves e mobilizações dos trabalhadores, que os debates a respeito do assunto entrariam de fato para a agenda política. Até então, ninguém era ouvido e nem visto, forçando empresários, legisladores e poder público a levarem em conta as suas demandas, né? O mercado de compra e venda de força de trabalho até então funcionava sem qualquer tipo de regulamentação. Tipo, contratava e mandava embora sem nenhum tipo de indenização, era aquele acordo verbal, você trabalha esse período, um dia, 2 dias, um mês, uma empreitada, que como muitas vezes era assim, e acabou o processo, vai embora, tchau, obrigado. Não tinha uma carteira, não tinha uma aposentadoria, não tinha nada regulamentado, a não ser aquele salário que você era contratado naquele momento. Os empregadores, pouco interessados em enfrentar os debates cada vez mais frequentes com a organização e as lideranças operárias, não se opuseram frontalmente à intervenção estatal. Tipo, o Estado vai se interferir. O que o Estado vai fazer? Com as organizações e as lideranças operárias não se opuseram frontalmente à intervenção estatal, mas tentaram, por todos os meios de que dispunham, influenciar o seu resumo. Como que essa lei vai ser criada? Vai favorecer o trabalhador, mas não pode esquecer do empresário, não pode esquecer da pessoa que está empregando também. Nesse sentido, a noção de que a legislação previdenciária e trabalhista constituía-se numa criação da chamada Revolução de 30, espécie de dádiva do governo de Vargas, que, antecipando-se à real existência de conflitos entre capitais e trabalhadores, empresariado, enfim, e proletariados, teria, num gesto paternal de pai, ofertar aos trabalhadores a proteção social não existente a uma análise mais cuidadosa. Perdão, não resiste a uma análise mais cuidadosa. Por que não resiste? Será que realmente foi Vargas quem trouxe todas essas mudanças para esses trabalhadores? Será que o mérito não é apenas dos trabalhadores que lá no início, em 1917, 1920, 1800 e pouco, já vinha lutando lá na Europa por melhores condições, com o cartismo, o ludismo, que já estava sendo empreitado nessa Europa de trabalhadores que eram extremamente abusivos em relação ao seu modo de trabalho, sim, não tinha nenhum tipo de garantia de você ter uma aposentadoria, por exemplo. Eu estou trabalhando, caí do andaime, machuquei meu braço ou quebrei minha perna, vou ficar sem trabalho, então o governo vai me pagar o auxílio de doença, e quando eu estiver bom eu retorno para a empresa novamente. Então, enquanto eu estiver machucado e auxiliado pelo governo, eu não posso ser mandado embora, eu não posso ser demitido. Então essas coisas não existiam nada naquele momento. Então os empresários simplesmente não dá certo, tchau, obrigado, não volta mais e acabou. Você não tinha a quem recorrer, você não tinha ninguém que pudesse amparar você. Então essa luta vem sendo travada há muito tempo. É claro que ele foi muito oportunista nesse processo todo, e para ser aclamado como o pai dos pobres, ele pega e dá um gancho nessa história toda. Ele pega durante o seu ato, e claro que a pressão foi intensa, ele vai lá e cria o Ministério do Trabalho e da Indústria e Comércio, e também cria depois o Ministério da Educação. Enfim, esses fatos fizeram ele ser o pai dos pobres. Perguntando: Getúlio Vargas era chamado em seu tempo como o pai dos pobres. Que motivo levaram eles a ser nessa denominação? Ora, que motivo? Pela criação do Ministério do Trabalho, né? Então você vai escrever lá:
atitudes como a criação do Ministério do Trabalho e política de paternal, vem aqui acolher as pessoas. Ele era muito bondoso nessa parte. Gente, lembrando que isso tudo era um bastidor para poder se garantir no poder. Ele estava sendo uma pessoa boazinha. Quem era o maior número de trabalhadores? Era os ricos ou eram os pobres? Nós tínhamos um número muito grande de pobres que estavam trabalhando, que era aquela classe operária, aquela classe que lutava o dia inteiro para poder sobreviver, não para viver uma vida boa. É claro que almejando sempre uma vida boa, mas com dificuldades imensas. E essa era a maioria da população brasileira. E foi a esse número que ele se dirigiu quando ele cria esse ministério. Então ele vai ser aclamado por esse povo mais humilde. É por isso que quando ele volta ao governo, que a gente vai estudar isso em 50, pelas eleições oficialmente, o cara, ele ganha de lavada. Então ele vai ser um cara considerado um herói, porque o tempo, embora ele tenha ficado 15 anos, eles nem perceberam que isso aí, para eles, os pobres, que era considerado uma ditadura. Então para eles era um cara muito bom, que estava fazendo algo para a população. Contrapartida, ele também era a mãe dos ricos, tá? Não vão esquecer disso. Pobre, mas a mãe dos ricos. Segundo a autora, o texto desse título se sustentava? Se sustentava esse título? Segundo Tânia, o pai dos pobres, Getúlio Vargas, passava falsa impressão de que a atitude como criação do Ministério do Trabalho partiam exclusivamente de seu interesse. Não houve. O Ministério do Trabalho foi criado porque houve uma pressão muito grande por parte dos operários, por parte dos sindicatos, por parte dessas pessoas que estavam lutando pelas greves. Por esse motivo é que não se sustenta esse título que ele é pai dos pobres, não. Ele usou de manobra esse título para se glorificar, para ganhar prestígio, para ganhar crédito, para ganhar título de uma pessoa bondosa, caridosa, enfim, um pai, ok? Então esse título não se sustenta. Por quê? Porque passava uma falsa impressão da atitude como criação de ministério. Partiam exclusivamente de seus interesses para a causa operária. Para a autora, na verdade, tratava-se de uma estratégia de um presidente. E a gente, se analisar a história nossa do Brasil, muitos presidentes, ao longo de suas trajetórias, criaram coisas para se glorificar e para ser uma pessoa bem vista pela sociedade e, claro, justificar a sua continuação do governo. Vamos pegar um exemplo só aqui para a gente começar a acostumar e para vocês terem uma ideia. A gente vai entrar na parte que é do Brasil atual, mas isso vai ser mais à frente, mas eu vou já dar um ganchinho só para vocês entenderem. No tempo que Itamar Franco, Fernando Collor foi deposto, Itamar Franco assume o poder, e aí no tempo do seu Itamar Franco, que era o mineirinho, ele tinha um ministro lá chamado Fernando Henrique Cardoso, ministro da Economia, né? E esse cara, na época, criou um plano chamado Plano Real, tá? E o que aconteceu? O nosso dinheiro que vinha de uma inflação galopante, que era no tempo dos militares lá, que os militares fizeram, mas deixaram uma dívida imensa para quem assumiu a frente. E a inflação veio junto, né? O dinheiro que você ia no mercado de manhã não comprava nada à tarde. Se o pai ou a mãe de vocês estiver vendo isso, é provavelmente que eles também passaram por esse período aí. O dinheiro não valorizava, o dinheiro desvalorizava e as mercadorias sempre sendo reajustadas. E aí o cara vai lá e cria um plano chamado Plano Real. O que acontece com esse cara? Ou o que acontece com o governo desse cara? Do Fernando Henrique Cardoso. Perdão, do Itamar Franco. Ele vai ser colocado como o salvador da pátria. Ele criou o Plano Real, o Brasil volta a estabilizar a sua economia, cresce economicamente. E o que acontece nas eleições futuras? Quem é o candidato? Fernando Henrique Cardoso. É lógico, né? A população votou em massa nesse cidadão. Por quê? Porque ele salvou a população, ele salvou o Brasil. Entre aspas, né? Mas entenderam que ele seria o grande salvador da pátria. E aí ele fica por 4 anos, depois ele fica mais 4 e assim sucessivamente. Daí depois o seu sucessor seria um cara chamado José Serra, que seria o ministro da Saúde, que criou no seu tempo os remédios chamados genéricos. Só que o genérico, ele achando que criando isso seria emplacado como o Fernando Henrique criou o Real, ele se candidatou a ser o sucessor de Fernando Henrique Cardoso. Não ganhou. Quem entra na história?
O Luiz Inácio Lula da Silva, né? Mas o Luizinho bateu na trave 4 vezes, né? Então ele perdeu pro Collor, perdeu pro Fernando Henrique na primeira, perdeu no Fernando Henrique na segunda, na terceira, a quarta, vou ter que, né, bater na gaveta. Daí ele ganhou do Serra, que não era um grande político astuto, enfim. Então eu quero que vocês entendam, as pessoas, os governos são sempre oportunistas. Então o crédito aqui vai para os trabalhadores que lutaram pelos seus direitos, não pelo presidente que criou. Claro que o presidente fez uma coisa bacana, porque ele colocou isso no cenário como oficial, coisa que não existia, não tinha uma regulamentação. Ele pegou a oportunidade e, claro, criou uma regulamentação que até hoje nós, trabalhadores do Brasil inteiro, estamos sendo regulamentados pelo Ministério do Trabalho. Aumento do salário anualmente, férias, 13º, descanso semanal, enfim, um monte de FGTS, né? Tudo isso são justificáveis. Os políticos da oposição a Vargas costumavam comentar que ele era o pai dos pobres e a mãe dos ricos. Baseado no texto do capítulo, explique quais eram as ações que justificavam esses comentários. Lembra que os empresários muito não se opuseram à relação das greves, mas fizeram de tudo para criar na Constituição coisas que influenciavam o lado do empresariado. Tá? Então, o empresariado é considerado os ricos. Então, ele vai ser um pouquinho flexível para a questão dos empresários. Era considerado o pai dos pobres, pois havia concedido alguns benefícios para os trabalhadores, atitude que reverteriam apoio ao governo. Por outro lado, valores altíssimos foram investidos em medidas que beneficiavam principalmente as elites, como a política de valorização do café, realização ainda de um início de governo. Nesse sentido, destacou-se a frase contínua em uma ironia. Ele dava dinheiro para os pobres, mas também dava dinheiro para os ricos. E os ricos foram os paulistas, lembrando que os paulistas, eles pegaram as armas, fizeram a Revolução de 32, então Getúlio Vargas não era bobo nem nada, ele viu que o São Paulo era um estado rico, e ainda é o estado mais rico da federação, que arrecada bilhões para o governo, tá? Então assim, eu não posso ficar de mal com o governo de São Paulo, eu tenho que ter esse jogo de cintura, porque ele sabe que é importante São Paulo ser um aliado do governo. E assim é o até hoje no nosso caso. Tá? O João Dória fica batendo o pé lá com o presidente, mas ao final o presidente depende de São Paulo também. E aí a gente entra para a questão indígena. Né? O índio também deveria fazer parte dessa sociedade, que até o momento era uma pessoa que estava esquecida lá nos confins lá do Nortão, lá do fundão de grota, igual a música do gaúcho lá. Né? Fui criado na campanha e muito blá, 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 blá. Getúlio Vargas vai fazer uma inserção desse indígena na sociedade, tá? Em 1940, Getúlio Vargas realizou uma visita aos Carajá, na ilha de Bananal. Essa visita é documentada pelo DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, né? O cara vai ser totalmente exposto pela sociedade inteira. Imagina, essa foto repercutiu muito para um presidente sendo recepcionado pelo chefe da tribo indígena lá, pelo menos, e aí ele fala assim, as amizades do Brasil com os índios estão apaziguadas. Será que ele fala em nome de todas as tribos indígenas do Brasil? Nós sabemos que tem muitas tribos indígenas, né? Ele está falando aqui, do Carajá, só da ilha de Bananal, tá? E também ele vai fazer um incentivo para que haja essa inter-relação entre o norte, o nortão, o fundão lá do Brasil, com o parte do litoral, o avanço, chamada Marcha para o Oeste. Foi criando objetivos assim de inserir o sertanejo nessa sociedade, aí levando o quê? Estradas, fazendo algumas reformas agrárias, fazendo algum tipo de assentamento de terras, pessoas que vão ocupar essas áreas. Depois nós vamos ter, claro que na parte dos militares nós vamos fazer a grande inter-relação entre a Amazônia e a parte do norte, né, Nordeste, perdão, com a criação da Transamazônia, que nunca se concretizou e nunca acabou. Bom, o programa Marcha para o Oeste foi criado com o objetivo de inserir a população sertaneja indígena no contexto brasileiro, dizendo que o índio também faz parte da população. E é notório, ele é um ser humano e ele vive em nossa sociedade.
Foi criado ainda também o Conselho Nacional de Proteção dos Índios, né? Dirigido pelo Marechal Rondon. Rondon vai ser um cara extraordinário, velho. Ele vai para tudo quanto é canto, ele vai, em homenagem a ele foi criado até um estado, né? Rondônia, porque ele desempenhou um papel assim extraordinário. Ele era muito amigo dos índios. O cara ele levou o telégrafo, né? Fazendo com que a expansão do nosso Brasil fosse muito importante em termos de telecomunicações. E aí foi criado lá no dia 19 de abril o Dia do Índio, né? Instituído em 1934, já foi criada essa coisa porque Getúlio Vargas queria fazer essa propaganda também em relação a eu sou o cara que vou inserir o índio na sociedade brasileira. Bom, museus e centros culturais sobre a população indígena foram criados em diversas partes do país. Hoje essa questão do índio está bem polêmica, né? Alguns defendem que o índio deve viver ainda lá na aldeia, outros defendem que o índio deve ser socializado, outros defendem que o índio está reivindicando terras. Está complexa essa situação, né? Haja vista aqui na região nossa, não precisa ir muito longe, né? Na Terra Rica, Terra Roxa, acho que tem ocupações de áreas ilegais, as pessoas acharam alguns artefatos indígenas lá naquela área, e aí alguns mal intencionados falaram que aquilo era propriedade dos índios, e aí começaram a invadir fazendas que já eram por proprietários há anos, né? Só porque encontraram restos de supostos. A gente sabe que ali naquela região existiram os 7 povos das missões jesuíticas, né? Em Guaíra, naquela região toda ali, e pode ter ficado algum resquício, né? E os caras falam que aquilo agora é território indígena, então está uma disputa judicial complexa naquela região. Isso sem contar aquela questão muito polêmica que é lá na Rondônia, não, Roraima, Raposa Serra do Sol, um lugar que os índios também falam que é deles, e os agricultores que plantam arroz naquela região falam que é deles, e está um impasse enorme naquele processo todo. Então sempre vai ter processos de problemas com parques nacionais criados para os índios e agricultores ou, enfim, madeireiros que acabam batendo de frente com esse processo todo. A questão da valorização da figura dos indígenas estiveram presentes na literatura ainda durante o século XIX. Nesse período surgiu uma corrente de romantizou o indígena. Podemos citar como exemplo José de Alencar, que com sua trilogia O Guarani, Iracema e o Ibirajá, a professora Márcia deve ter trabalhado com vocês já talvez, ou se não trabalhou vai trabalhar. Com certeza esses livros são bons para a gente poder entender como é que era o cenário do índio, como é que era a vida deles, como é que era o cotidiano do índio, que o José de Alencar escreveu para nós. Na década de 20, na Semana de Arte Moderna, de 1922, surgiu um movimento de valorização da cultura brasileira rejeitando a cultura portuguesa. Podemos citar a manifestação do antropofágico de Oswaldo de Andrade. Ok? Muito bem, cabeludos. Vamos concluir esses exercícios aqui, daí a gente finaliza essa nossa aulinha aqui. Daí fecha esse capítulo e vai para a Segunda Guerra Mundial. Vamos ver quem morreu e quem não morreu. Bom, a respeito das eleições presidenciais de 30, faça o que se pede. Por que o lançamento da candidatura de Júlio Prestes pela presidente, Washington Luiz, descontentou os mineiros? Uai, porque deveria ser indicado mineiro nesse processo todo, não lembra? Da café com leite, ora paulista, ora mineiro. Então você vai colocar assim, porque de acordo com a política café com leite, com uma mineiro deveria assumir o poder, e Washington Luiz quebrou esse protocolo e colocou um paulista de novo. Por quê? Mais à frente vai ter a resposta. Por quê? Né? Porque o paulista ia resolver o problema do café lá naquele processo todo que era a crise do café de 29. Então, porque Washington Luiz quebrou o protocolo e não indicou um mineiro, indicou um paulista. Então, só por esse fator, os mineiros vão ficar, descontentes só. Aí não brinca com nós não, moço. Ok? Explica o motivo que o presidente brasileiro, Washington Luiz, representante da cafeicultura paulista, lança outro paulista como candidato às eleições. É a resposta anterior com aquele processo que eu tinha falado. Por medo de não enaltecer, de não dar olhares mais atentos à questão do café,
o Washington Luiz vai indicar um paulista. Ele temia que o mineiro não seria tão competente para cuidar do processo que era a crise do café no Brasil. Mas trocando as palavras, está aqui, ó, vou deixar dar um play aí no vídeo e você copia a resposta aqui certinha como está aqui. Mas de forma geral, era porque o paulista não ia, o mineiro não ia cuidar dos assuntos interessados que era da crise do café. Ok? Número 2. Enumere o texto de acordo com as alternativas seguintes. Então aqui já tem a resposta, tá? Governo provisório, que são as fases do governo Getúlio Vargas, né? Isso aqui cai muito nas provinhas que vocês vão fazer, governo provisório, governo constitucional. É muito fácil de trocar as bolas aí, às vezes, esse aqui é do governo provisório. Não, era do governo do Estado Novo. É do quê? Tá? Olha as fases, de 30, 34, 34, 37, 37 e 45. São as 3 fases que o governo vai colocar. Último, esse período teve início com a outorga. Ele cria a Constituição, então ele é um governo novo, ele é um governo constitucional, tá? Claramente autoritária. Nesse período foram criados órgãos como o DIP, Departamento de Censura e Imprensa e Propaganda, a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, então finalzinho, ó, já fala, Segunda Guerra Mundial. Quando que foi a Segunda Guerra Mundial? 39 a 45, então é notório que tem que ser o Estado Novo nesse processo todo, tá? Saber associar as datas, isso que é importante. Outro, iniciou-se com o processo, começou, abriu, e só pode ser uma coisa, número 1, fácil, né? Mais fácil que dar tombo em bêbado, ou tirar pirulito de criança. Nesse período foi fundada a ANL, os partidos de oposição, aqueles que iam atacar o Vargas, que iam combater ele, então esses caras foram a segunda fase, que foi a fase do governo constitucional, tá? Porque ele não era um governo que não estava sendo não tinha Constituição ainda, então ele era inconstitucional. Aí ele cria a Constituição, ele é um governo constitucional. A respeito do governo provisório, qual foi o grande desafio econômico Vargas no período? Qual foi o grande desafio? Vencer a crise do café. Era esse o grande motivo que ele estava no governo, resolver o problema do café, tá? É claro que também tinha outros problemas no Brasil, mas o principal objetivo era vencer a crise e resolver a crise do café no Brasil, tá? De 1929. O café era o maior produto que nós tínhamos. Qual é o maior produto que nós temos hoje? A gente vai faltar dedo para enumerar, mas o top de linha para nós aqui: soja, a parte de agronegócio, que você engloba aí suínos, aves e a carne bovina. Você tem lá o minério de ferro, que é muito exportado para fora. Depois nós temos a parte da indústria brasileira. E nós temos a parte que fala de cultura, enfim, o carnaval. E nós exportamos para o mundo inteiro essa alegria. E que isso é um atrativo muito grande do mundo, né? O Brasil é visto como um grande país emergente que vai se despontar no futuro. Então, as apostas no Brasil, recentemente no mundo inteiro ninguém está apostando em nada, né? Porque está todo mundo primeiro tentando sobreviver, para depois ver o que vai acontecer. E aí depois que sobreviver, o que vai ser o pós-pandemia? O pós-pandemia, como é que vai ser? Ninguém sabe. Mas alguns já sabem como é que vai ser, eles vão se preparando, pode ter certeza. É nessas crises que aparecem as grandes soluções, né? Quais foram as medidas adotadas por Vargas para resolver a crise? Então, ele vai criar um Conselho Nacional do Café, que passou a regular o mercado de produto. Então, ele falou assim, vamos colocar um preço nessa porcaria aqui. Ele vai pegar e vai comprar um monte de café dos produtores, vai mandar queimar esse café para ver se baixa o preço. Então, ele criou alternativas para tentar solucionar o problema. É claro que desse momento em diante o café já entra em decadência e o Brasil já não vai apostar tanto no café, daí nós vamos já partir para o lado da indústria, da mineração, porque aí nós vamos ter apoio dos americanos em criar uma siderúrgica. Enfim, o café vai começar a dar lugar a outros produtos e aí o soja vai entrar nesse processo todo, do milho, enfim, o dinheiro vai começar a rolar de outras partes, tá? Então, cita só, criou o Conselho Nacional do Café, que passou a regular o mercado do produto. Então ninguém tinha nenhuma regulamentação. 4. Sobre o trabalhismo Vargas, ou trabalhismo varguista, analisa a afirmação a seguir. Foi a política da valorização do trabalhador adotada pelo Estado Novo. Foi? Foi, no Estado Novo ele cria o departamento do Ministério do Trabalho. Então, automaticamente vai valorizar o trabalhador.
pregava que o Brasil, alternativa 2, pregava que o Brasil atingiria o desenvolvimento econômico apenas com o trabalho da população urbana. Se ele foi lá no índio, se ele foi lá no meio das tribos indígenas, queria inserir esse cara na questão da sociedade e na questão trabalhista, porque se você lembrar e voltar lá atrás, você vai ver que ele vai citar que o índio deve ser inserido como um trabalhador também. Então, não era só isso que ele fazia, então não procede essa informação. Tá? Tinha por objetivo o desenvolvimento do espírito do brasileiro, trabalhador, né? E que nós somos trabalhadores, todo mundo está tentando sobreviver nessa pandemia, então isso é uma questão que o brasileiro tem. Ele não é de ficar de braço cruzado, não. Embora tenha alguns que são bem vadios, mas tudo bem, não é questão de mérito para ninguém. Então a número 3 procede, então a única alternativa só resta para nós marcarmos a número 1 e 3, que é a letra D, de Deus. Capite? Olha aí o Enem, mais comprido que esperança de pobre, tá? O professor não vai ler esse texto inteiro aqui, senão a gente vai perder muito tempo. Respostas vão marcar aí a letra D, que fala lá de Vargas. Bom, a partir de 42, estabelecendo-se até o fim do Estado Novo, o ministro do Trabalho falou aos ouvintes da Rádio Nacional. A Voz do Brasil, né? O objetivo declarava do governo era esclarecer aos trabalhadores acerca das inovações da legislação do projeto trabalhista. Os programas Hora do Brasil contribuíram para quê? Para falar mal do governo? Acho que não. Para falar bem do governo? Consolidar a imagem de Vargas como um governante protetor das massas. Blá, 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 blá. Enfim, né? Tá aqui, ó. Caiu no Enem. De não sei o ano. FUVEST. No manifesto antropófago, lançado em São Paulo em 1000. Lê-se: queremos a Revolução Caraíba. A unificação de todas as revoltas eficazes na direção do homem. Sem nós, a Europa não teria sequer a sua pobre Declaração dos Direitos do Homem. O que quer dizer? Que o índio ele era muito valorizado, que o ser humano deveria ser valorizado, que o índio ajudou muito, contribuiu muito para aquela questão. Essa passagem expressa o quê? A valorização da cultura, do nosso índio, do nosso povo, das nossas coisas, não dos europeus, não das crenças religiosas, não dos costumes, das festas e tudo mais, era das coisas nacionais, coisa que o brasileiro não é muito ainda disso aqui, né? Nós somos muito de valorizar a cultura de fulano de tal, e esquece um pouco do nosso. Não é muito bom. Outra mais comprida que Esperança de Pobre. Nos primeiros anos de Vargas, a organização dos operários, sob o controle das correntes de esquerda, tentaram se opor ao seu enquadramento. Mas a tentativa fracassou. Além do governo, a própria base dessa organização pressionou para a legislação vários benefícios, como férias e a possibilidade de postular direitos perante as juntas de conciliação e julgamento dependiam da condição de ser membro do sindicato reconhecido pelo governo. Então, para você ganhar as coisas, você tinha que ser membro do sindicato. No contexto histórico retratado pelo texto, a relação entre o governo e o movimento sindical foi caracterizada como o quê? Pelas bases, pelo diálogo, não, pela vinculação de direitos trabalhistas à tutela do Estado. O Estado que vai dizer se você tem direito ou não a receber indenização, a fulano de tal ganhar férias ou tal coisa. Ok? Oitava e última, você vai marcar a letra A. Conquistar o apoio da população na legislação do novo governo. É lógico, né? Quando ele cria essas legislações, ele vai ser um cara muito bem aclamado pela população. Dito isso, nós encerramos nossa aula e encerramos esse capítulo tão maravilhoso que é o velhinho chamado Getúlio Vargas, que foi considerado uma grande pessoa contraditória. Por quê? Porque ele vai mandar pessoas para lutar nessa guerra. Lutar contra quem? Contra tiranos e ditadores, como Juscelino, como Adolf Hitler e o outro lá. Nossa senhora, me deu um branco agora. O da Itália, Benito Mussolini. Nossa senhora, você tem que tomar um remédio para a memória. Tá? Então, assim, era contraditório lutar contra os caras que eram ditadores e que no Brasil nós tínhamos uma ditadura de 15 anos. Não vai se sustentar no governo, né? O que vocês acham? É lógico que não, né? Ok? Muito obrigado a todos e tchau, tchau.